Seja bem-vinda, diaconisa Marli. Amém, pastor. É um prazer, um privilégio ouvi-la nessa noite, com o coração Amém. voltado para a ação de Deus, para que essa palavra chegue ao coração de toda a família, e especialmente estas que estão nos ouvindo. A palavra está com você, diaconisa Marli. Amém, pastor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Amém. Estamos comemorando, né, na última sexta-feira, foi dia 15, Dia Internacional da Família. Verdade. E a família é muito abençoada. Louvado seja Deus. Abençoada porque foi o Senhor quem abençoou e o Senhor continua abençoando. Amém. Projeto de Deus, criação de Deus. E o que Deus faz é perfeito. Verdade. E nós sabemos que o primeiro casamento Deus realizou num jardim com os nossos pais, Adão e Eva. Deus que realizou aquela perfeição maravilhosa. E também nós sabemos que Jesus Cristo, seu Filho, que foi enviado, né, há mais de 2000 anos, porque já estamos no ano 2020, o Senhor Jesus realizou o seu primeiro milagre em umas bodas também de casamento, numa cerimônia de casamento, numa festa de casamento. E aquele vinho, quando faltou, ninguém sabia o que fazer, todo mundo ficou assim, preocupado, aturdidos. E o que aconteceu? Maria sabia da missão de Jesus, que era justamente nos preencher, porque o que falta no homem é do tamanho de Deus. E Jesus é Deus. Então, Maria sabia da missão do Filho amado, que o Senhor deu a ela através do Espírito Santo, e pediu a ele que fizesse aquele milagre, porque ela sabia que só ele faz milagre. Só Deus faz milagre. Esse louvor que escutamos de Naamã, só Deus fez o milagre. Então, aquele vinho foi o vinho mais especial que já tomaram. Inclusive, comentários das pessoas especiais, né? Os provadores de vinho da época, disseram, mas como pode? Num casamento serve o melhor vinho no início e deixaram para o final. É um vinho especial por quê? Porque foi o vinho perfeito, vindo do Deus eterno, Deus da sabedoria, do Deus que nos formou com muito amor. E a família é abençoada sim. A família é bênção de Deus sim. A família é projeto de Deus sim. E a família não pode ser jamais extinta, como a igreja não é extinta. Se não existisse família, não existia seres humanos, porque o casal morreria e não teria filhos. Tanto que sabemos que o casal se torna família quando tem um filho. Nós vimos aí Paulinha, né, com Luciano e Lana, uma bênção de Deus. Eles eram um casal lindo, maravilhoso, perfeito, mas faltava um complemento, que é a bênção de Deus, esse filho. E Deus deu essa filha. Então, nós temos aí a bênção de Deus. Então, quero parabenizar todas as famílias da igreja. Amém. Todas as famílias que estão nos assistindo, colegas, amigos, irmãos, que Deus abençoe extensivamente, porque Deus é um Deus sempre eterno, Deus de amor imensurável. Verdade. E vamos fazer uma leitura aqui no livro de Êxodo, no capítulo 15, no versículo 26, quando o Senhor diz, eu sou o Deus que te sara, e eu sou o Deus que te cura. Então, irmão, nós estamos precisando, no momento, da cura divina, da cura da alma, da cura do espírito. Nós precisamos muito. Como vamos ver aqui o caso de Naamã. Então, o Senhor disse, se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios. Pois eu sou o Senhor que te sara. Amém? Aleluia. Amém. Nosso Deus, o Deus que nós adoramos, o Deus que nós cremos,
o Deus da nossa existência, o Deus sempre eterno, é o Deus que sara e que cura. E vamos ver também no Salmo 103, irmãos, no versículo 3, as misericórdias de Deus. No versículo 103, no capítulo 103, no versículo 3, ele diz: Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades. Amém? Amém. Deus é maravilhoso. Então, irmãos, e ele conhece também a nossa estrutura. No versículo 14, ele diz: Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe o quê? Que somos pó. Então, Deus fez o homem do pó, com as suas mãos maravilhosas, perfeitas, fez um ser perfeito e soprou o seu sopro de vida. E ele sabe da nossa estrutura, que somos pó. Sem ele não estaríamos nem aqui, nem respirando, né? Então, Deus nos dá esse presente maravilhoso de sermos família e da bênção de Deus na terra. Graças a Deus. Então, Naamã está aqui em 2 Reis, no capítulo 5, no verso 1. Naamã era um comandante, era um homem muito poderoso. Do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque ele, do Senhor, recebeu a vitória da guerra, né? A vitória da Síria, porque pela mão do Senhor, o Senhor dera a vitória à Síria. E ele era herói da guerra. Porém, olha, perfeito é só o Senhor, nós não somos perfeitos, não tem perfeição. Os irmãos, veja que a gente estava lendo aqui, comandante de guerra, herói, venceu inclusive Israel, que era raro, né? O Senhor aqui estava por Israel, mas nesse momento o Senhor permitiu que ele vencesse Israel, e ele venceu. Porém, todos nós humanos temos um porém. Todos nós precisamos da ajuda de Deus permanente. Sem ele nada somos. Porém, era, irmão, leproso. E a lepra era uma doença, hoje chamada hanseníase, hoje tem cura, tem tratamento. Mas naquela época, irmãos, não tinha cura. Não tinha cura. Era uma doença altamente contagiosa. Então, os leprosos, eles eram excluídos, eles eram banidos do convívio humano. Não tinha família para ele. A família tinha que deixar só nas masmorras, abandonado. Mas esse comandante, ele era uma pessoa importante, porém, leproso. Então, ele tinha essa deficiência, essa insuficiência, essa incapacidade, pelo poder que ele tinha de ficar curado. Ele não poderia fazer isso, e ninguém poderia fazer. Ninguém. O rei não podia fazer, médicos da época, ninguém podia fazer, só o Senhor. Irmãos, se vocês estão passando por algum problema que já disseram que não é possível resolver, não é possível a cura, saiba que o nosso Deus é o Deus da cura. Amém. O nosso Senhor Jesus é o médico dos médicos. Quando o homem diz, não tem jeito, aí é que entra o impossível de Deus, o sobrenatural de Deus. Então, saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levou cativa uma menina, ainda criança, uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Então, ele tinha família também. Sua esposa é citada na Bíblia. E tinha levado cativa do povo de Israel, que eles tinham vencido a guerra, essa menina. Disse essa criança, essa menina, à senhora, que era sua patroa, a esposa de Naamã. Ela diz: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Que palavra, irmão, de uma criança. E as pessoas dizem: a criança brinca, não sabe o que diz. Irmão, criança é usada por Deus, porque a criança é pura, a criança é inocente. Ela age pelo ímpeto, pela sensibilidade que ela tem, pela inocência que ela tem, como éramos no Jardim do Éden, os nossos primeiros pais, né? Adão e Eva.
Então, a esposa preocupada, né, com o sofrimento do esposo, ela sabia do sofrimento do esposo, e ela começou, então, a falar com ele que aquela menina era de Israel, e sabiam-se também que Israel tinha um Deus, né, diferente do deles. Nós vamos ver aqui que eles adoravam outro Deus, mas não era o nosso Deus. Porque só existe um Deus, um único Deus. Você pode colocar quem você quiser como Deus, é sua escolha. Mas ele não é Deus. O Deus é o nosso Deus eterno, Jeová, Javé Nissi. Quando Maria engravidou, o Espírito Santo veio a ela e disse: eis que o que está sendo gerado em você é do Espírito Santo. Veio da parte de Deus, através do Espírito Santo, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. A paz só tem em Jesus. Só Jesus é que nos dá paz. Ele é o príncipe da paz. Irmãos, então o que aconteceu? A esposa conversou com ele e ele, então, eu acho que já não tinha mais o que fazer. Bem, vou tentar, né? E falou com o rei e o rei disse a ele: leve essa carta ao rei de Israel. E ele levou a carta ao rei de Israel e justamente Naamã foi acompanhando ele, né? Toda a tropa que lhe acompanhava, né? O rei não foi, Naamã foi com a sua tropa, que ele era comandante. E o que acontece? Naamã, ele tinha umas atitudes, irmão, que impedem Deus agir no milagre. Atitudes que nós humanos temos, não só Naamã tinha. Nós humanos temos essas atitudes. E a palavra de Deus cita aqui as atitudes que ele tinha. Então, nós vamos ver que quando ele chegou lá, ele esperava o quê? Que, como ele é tão importante, o profeta recebesse ele com devidas honras, como ele estava acostumado, na sua autoridade, no seu poder. Ele não recebia ordem, ele dava ordem. Ele não era acostumado a receber ordem, ele dava ordem. Então, ele tinha soberba, ele tinha orgulho, ele tinha prepotência. E isso impedia o seu milagre. E quando Eliseu ouviu, aqui no versículo 8, ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, porque o rei ficou desesperado quando soube, disse: mas não estamos em paz, por que que ele manda essa ameaça para mim? Eu não sou Deus? Eu não sou Deus. Ele falou certo, ele não era Deus. Mas ele tinha um Deus, amém? Nós não somos Deus, mas nós temos um Deus que tudo pode. E ele, no momento, ele até esqueceu que tinha um profeta, porque Deus agia através dos profetas, porque Jesus não tinha vindo à terra se entregar para a humanidade. O Senhor levou sobre si, o Senhor Jesus Cristo, todas as enfermidades. O Senhor levou cativo o cativeiro, das doenças, das enfermidades. Então, Deus usava os profetas, como usou muitos profetas, e esse profeta era Eliseu, homem de Deus, que Deus usava. E o rei de Israel tinha rasgado suas vestes e mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Quem falou isso foi o homem de Deus que falou para ele. E Eliseu disse: por que rasgaste as suas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel, irmão. Hoje nós temos o papel de profetas. O pastor está aí pregando o evangelho, né? O nosso pastor Alex, na terça, na quinta. Vocês que estão assistindo, depois o pastor deixa o endereço, viu, pastor? Porque tem muitas pessoas que nós convidamos, da minha família, amigos, colegas, e eu gostaria que o senhor também desse o recado para que as pessoas que assistissem também, pastor. Porque hoje eu estou como convidada, que eu sou da terceira igreja, né? Inclusive fundadora da terceira igreja, junto com meu esposo, éramos bem jovens quando servíamos a Deus. Temos uma história linda nesses 41 anos. Verdade. 31 e de vida, de conhecimento, mais de 45. E da igreja, muito mais do que isso, que eu era adolescente, criança, e já trabalhava na obra do Senhor. Amém? Amém. Então,
O pastor deixa o endereço e na terça, na quinta, viu, pastor? Tá Que é bom. para ter muitos seguidores, e aí o Senhor vai abrindo as portas e as pessoas vão recebendo esse alento, esse alívio, a palavra de Deus. Porque é o que precisamos, irmãos. Porque no desespero, quem não tem Deus não sabe o que fazer. Naamã não sabia o que fazer. Mas aquela criança, aquela menina que foi levada cativa, o que foi que ela aprendeu? Ela aprendeu o que está em Provérbios 22, versículo 6. Provérbios 22, versículo 6 diz, vamos lá, Provérbios 22, no versículo 6, veja o que ela aprendeu dos seus pais. Olha o papel da família. Ela aprendeu dos seus pais que ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ela tinha aprendido dos seus pais. Então, ela sabia que existia um Deus. Ela sabia que aquele profeta era um profeta que era usado por Deus. E ela tinha essa fé, uma criança. E ela disse, senhora, e eu tenho a certeza que ela não falou só uma vez. Ela falou várias vezes, porque não é todo mundo que dá atenção à criança. Então, a criança está imaginando, a criança está, né, fantasiando, a criança ouviu, mas não é certeza, só adulto. E a criança, ela aprendeu dos seus pais, e ela já tinha na sua família, na sua casa. Por isso que família é abençoada sempre. Então, ela teve esse papel. Ela foi como uma missionária, uma serva de Deus, já pequenininha. E foi a grande bênção que Naamã precisava. E quando ele chegou ao profeta, ele, com aquela soberba, prepotência e orgulho, ele, quando recebeu o recado que Eliseu mandou Geazi, o seu servo, dizer a ele que ele mergulhasse 7 vezes, irmão, 7. Não foi uma vez. 7 vezes no rio Jordão, que foi o rio que Jesus foi batizado, no Rio Jordão, não é, pastor? Verdade. No Rio Jordão. Então, ele veio a Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então, Eliseu, no versículo 10, lhe mandou um mensageiro. Vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada. Mas veja, e ficarás limpo. Será restaurada e ficarás limpo. O profeta de Deus falou para ele. Então, Naamã se indignou, porque ele se achava grande e de muito conceito perante o rei da Síria, ele não aceitava a ordem. Será que nós também temos? E algumas atitudes nossas também, que muitas vezes a gente acha que não precisa, acha que somos grandes, não é? Acha que as coisas simples são simples, não são importantes. São as coisas sofisticadas, complicadas, que são importantes, mas não. Deus age na simplicidade. Deus age no nosso interior. Verdade. E aí, o que é que ele falou? Aí Naamã, porém, se indignou. Então, ele se indignou. Ele ficou irado, ficou raivoso. Como pode uma pessoa numa situação dessa, precisando, irmãos, de uma cura, de um milagre, de uma doença que não tinha cura, ninguém nunca tinha ouvido falar que leproso ficou curado. Jesus curou muitos leprosos. Jesus curou. Leprosos, ressuscitou morto de 4 dias que já cheirava mal. Jesus fez milagres e milagres. O Novo Testamento está cheio de milagres do Senhor Jesus. E ele faz hoje também. É porque naquela época Jesus veio para essa missão. Verdade. E deixou, foi o que ele disse, e estarei sempre convosco até a consumação dos séculos. O Senhor disse isso, ele está conosco. Então, a igreja somos nós, cada um de nós. Não é aquele templo suntuoso que é a igreja, não. A igreja somos nós, cada um de nós. E ele ficou chateado, né? Indignou-se, e Deus também não se agrada disso. Por isso que eu falei atitudes que impedem milagre e ação de Deus na vida das pessoas, inclusive na vida de Naamã, era essa a atitude dele. Ele se indignou. Inclusive com um profeta, com um homem de Deus. Olhe, quando você for falar de uma pessoa servo de Deus,
falar do pastor Alex, pense bem, irmãos. Quando vocês forem falar do pastor Alex, pense bem. Você está falando do anjo da igreja, do profeta de Deus, do servo de Deus, que leva a palavra de Deus para a salvação às almas. Então, pense bem, porque duro é o homem contender contra o seu Deus. Será que existe poder maior do que o do nosso Deus? Não existe. O seu amor é imenso, mas o nosso Deus é poderoso. Veja o universo que o Senhor criou. Veja que obedece ele todas as estrelas, todos os cometas, planetas. O Senhor sustenta a terra na sua mão. A terra é como uma bolinha de gude, um grãozinho de areia no universo, no espaço. É Deus que sustenta. Então, Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que eles iriam sair, ter comigo, aqui no versículo 11, torcia de pé, olha, torcia de pé perante ele, que ele estava acostumado as pessoas, né, se colocarem diante dele de pé, porque ele estava sempre acima, irmão, sempre acima. E quem está acima de nós é Deus. Não tem humano nenhum poderoso, não tem humano nenhum que esteja acima. Deus é que está acima. Você tem respeito às autoridades, você tem o respeito, tem a hierarquia, mas saiba que Deus está acima de todos. E foi Deus que deu, inclusive, a vitória a ele. Foi Deus quem deu. Ele achava que tinha sido ele. Mas nós vimos aqui no versículo 1 que Deus foi quem deu a vitória a ele. Então ele falou, torcia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus. Quer dizer, o seu Deus, não o dele, porque realmente não era o Deus dele. O Deus dele era outro Deus. Moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso na hora. Tocava assim aquele milagre, entendeu, pastor? Assim, fazia, vamos dizer, aquela imposição de mão, aquele toque. E tocava nele como um passe de mágica, e aí ele ficaria curado e restaurado. E aí voltava, né? Com a mesma glória, sem mudança nenhuma. Sem salvação da sua alma, sem mudança das suas atitudes, que o afastavam de Deus a cada dia, que são as atitudes de nós humanos. Todos nós humanos também passamos por momentos assim. Verdade. Assim, nós temos essas atitudes. Não é isso, pastor? Então, o que aconteceu? Ele teve o conselho dos seus colegas, dos seus oficiais, dos seus conselheiros, e disseram a ele, os seus oficiais: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quer dizer, por essa cura, por esse milagre, as pessoas dão tudo que tem. Nós lembramos daquela mulher que tinha um fluxo de sangue, irmãos, há muitos anos que aquela mulher já tinha pago todos os médicos, já tinha pago tudo que ela tinha, não tinha mais nada. E quem curou ela foi Jesus. Quando ela tocou nas vestes de Jesus, sem nenhum centavo. Pelo poder, pela fé, porque Deus conhece o nosso interior. Então, se chegaram a ele e disseram: meu pai, se ele tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso você não faria? E aí ele começou a ouvir, irmão. Ele começou a ouvir. Por que será que o Senhor Deus nos deu duas, né? Dois ouvidos, né? Aqui, ó, e uma boca. Porque você tem mais que ouvir do que falar. E é bom que você fale até por último, ou até que fique calado, irmão. Mas você ouça a voz de Deus. E Deus envia anjos, envia profeta, envia irmãos, envia parentes, envia pessoas, envia amigos, para dar aquele recado, para suprir aquele momento que você está precisando, naquele desespero, e Deus envia sim, porque Ele sabe do que se passa na sua vida. Então, naquele momento, ele ouviu e ele disse assim, ele só falou assim para o Senhor: lava-te e ficarás limpo, só isso. Então, naquele momento, ele já foi sendo trabalhado por Deus. Ao ouvir os seus oficiais, então, ele já começou a pensar um pouco na sua vida, que era isso que ele estava buscando e precisando. E aí, ele mergulhou 7 vezes.
Mas as pessoas podem dizer assim, mas por que o profeta não falou com ele assim, fica limpo, ou tocou nele, ou mergulhe uma vez? Por que 7 vezes? Irmão, tudo Deus tem um propósito. E Deus sabe e nos conhece. Então, Deus precisava tratar dele de uma maneira tão maravilhosa que ele não conhecia, que ele precisava dar realmente 7 mergulhos mesmos. E cada mergulho que ele dava, irmão, eu tenho certeza que Deus ia tratando dos males que eu afastava de Deus. Ele ia se renovando como um homem. Ele ia sendo transformado. Ele ia sendo um novo homem. Ele ia se arrependendo. Ele ia refletindo em cada mergulho que ele dava. Entendeu? Eu quero isso. Então Deus ia trabalhando. Deus foi trabalhando na alma dele. Ele deu o primeiro, ele deu o segundo, ele deu o terceiro. E Deus ia trabalhando nele. E ele já tinha dado, então, o segundo passo. Tinha ouvido, né, os seus assessores, que ele não ouvia, e já começou a mergulhar 7 vezes. E, então, ele se arrependeu e se tornou o quê? Não foi um homem novo, ele não mudou de pessoa. Ele se transformou em um novo homem, renasceu. Como o Senhor Jesus diz, importa que vocês nasçam de novo. E até nós temos na Bíblia que alguns entenderam, oxi, eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Não, não. Importa que nasça de novo. E essa oportunidade, irmão, nós temos todos os dias. Todos nós. Não importa quem você é. Deus lhe dá a oportunidade todos os dias de você renascer. Deus lhe dá a oportunidade todos os dias de você se tornar um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa. E Naamã passou por essa experiência. E ele se tornou realmente um novo homem. Então, nós vemos aqui que quando foi no 7º mergulho, irmãos, ele ficou com uma pele de criança, com uma pele de lã, que nós vimos aí, essa coisa linda aí, a filhinha de Paula. Paula, né? Então, ele ficou com aquela pele de bebê. Ele não imaginava que ia ficar com aquela pele, mas Deus faz tudo perfeito. Nós ouvimos demais o pastor falando as mensagens. Deus faz tudo perfeito e não é pela metade. A obra do Senhor é completa, é perfeita, porque o nosso Deus é perfeito. E o nosso Deus é bom em todo o tempo. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para nós. Então, confiem no Senhor. Não há problema que o Senhor não resolva. Verdade. Se você está passando, confie no Senhor. Confie no Senhor. Se for para mergulhar 7 vezes, mergulhe. Mergulhar 70 vezes, mergulhe. Nós lembramos que os discípulos perguntaram ao Senhor Jesus, Senhor Jesus, ô Jesus, se uma pessoa pecar, quantas vezes nós devemos perdoar um irmão? E foi 1, 2 vezes, 3 vezes, 7 vezes? O Senhor disse, não só 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, não tem, né, alcance. O nosso Deus está o tempo inteiro querendo que a gente se renasça. Verdade. Aceite Ele, mude as nossas atitudes, nasça de novo, perdoe. Mas muitas vezes, porque o Senhor Jesus nos perdoou. E Deus diz que quando Ele perdoa o nosso pecado, Ele não se lembra jamais, irmão. Ele limpa, nos deixa alvo como a neve. Os pecados eram pretos, mas Ele deixa alvo como a neve. Então, Naamã sentiu realmente essa cura maravilhosa. E ele conheceu o Deus único e verdadeiro e real. E eis ele disse agora, aqui no versículo 15, voltou ao homem de Deus, ele toda a sua comitiva, pôs-se diante dele e disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Amém. Porque ele já tinha vencido muitas guerras. Ele tinha aquele poder enorme. Ele adorava o Rimon, que era o deus dele, o Rimon. Como muita gente adora deuses. Mas são deuses falsos. São ídolos. Você pode colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Não é? Ele adorava o Rimon. Mas o ser humano adora... Se ele não conhece Deus e não quer conhecer Deus,
né? Que todos tinham essa oportunidade, como Naamã, de conhecer Deus. As famílias vivam este renascer de novo, esse viver de novo, se transformar em novo homem, em nova mulher, porque é o que Deus quer para as famílias, para nós que pertencemos à família. Que a família, né, é a célula maior da sociedade, a instituição divina. É a família, é muito importante, a família. Então, ele falou que só tinha Deus em Israel. E ele pediu, inclusive, um pouquinho de terra. Lembre-se que quando ele chegou com aquele orgulho, aquela prepotência, aquela soberba, ele se achava o todo-poderoso. Ele disse, mas lá no meu lugar, onde eu moro, existem rios melhores do que esse aí. Do que esse aí. Nós vencemos, né? Israel. Realmente são, né, agora os nossos escravos, né? São os nossos servos agora, porque tinha que servir agora aquele Deus ao rei que tinha vencido. E essa menina veio da terra de Israel, cativa. Então, é o povo cativo e esse rio aqui no que eu vou falar, lá nós temos rio. Ele citou realmente 2 rios que tinha lá. Mas, no momento, ele pediu a Eliseu que desse a ele o direito de levar um pouquinho de terra, irmão. Um pouquinho daquela terra. Ele pediu aqui no versículo 17 que desse um pouquinho daquela terra para que ele conhecesse ao Senhor, oferecesse ao Senhor sacrifício. Ele não ia mais adorar a Deus. Ele ia adorar agora ao Deus eterno, ao Deus de Israel, porque só Deus é Israel, nós sabemos disso. É o único Deus. E ele, naquele momento, Eliseu disse para ele, vai em paz. Irmãos, quem é o príncipe da paz? Jesus. Então ele disse, vai em paz. Então ele saiu restaurado, curado, renovado, curado da alma, do espírito, da enfermidade, da sua arrogância, da sua prepotência, do seu egoísmo, do seu orgulho, do seu materialismo, dava valor ao poder, ao dinheiro, ao cargo. Ele saiu renovado e disse, vai em paz. Ele levou aquela paz e ele foi em paz. E ele falou no 18, nisto perdoe o Senhor. Ele confessou ao profeta Eliseu, nisto me perdoe o Senhor. Quando o meu senhor, o meu rei lá, né, o rei dele da Síria, entra na casa de Rimon, que era o Deus que ele adorava, o ídolo, o Rimon, para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimon, quando assim me prostrar na casa de Rimon, nisto me perdoe o Senhor, porque no meu coração eu estou adorando a Deus. E ele ia ter a oportunidade, irmão, sim, de dar aquele testemunho, porque ninguém não tinha ouvido falar. E eu tenho certeza que ele deu testemunho. Começou na sua família, a sua esposa, quando viu, seus filhos, né? Aquela criança, aquela menina que aconselhou ele a procurar o profeta, a procurar Deus, que tem um Deus que sabe, que cura. Então ele voltou com uma nova história, irmãos. Nós temos uma nova história. É uma história a partir do momento que você chega-se ao Senhor. Então nós aprendemos, irmãos, que Deus olha o nosso interior. São lições que aprendemos. Eu resumi aqui, pastor, em 7 lições, porque foram 7 mergulhos. Então, cada mergulho, Deus tratava. Então, primeiro mergulho. Deus olha o nosso interior e Deus diz, sem fé é impossível agradar a Ele. Então, ele não conhecia Deus e não tinha fé no Deus único. Outro, não devemos reclamar. Ele indignou-se, né? Mas devemos o que? Agradecer. Só dele ter tido aquela oportunidade de ver o profeta, de ter aquela oportunidade de se ficar curado, restaurado, ele já agradecia. Então, nós devemos agradecer, sempre agradecer. Gratidão, gratidão. Seja o que for, tudo passa, irmão. Tudo passa. O Senhor Jesus disse que devemos ter bom ânimo, porque Ele estaria conosco até os confins do mundo e até o fim dos séculos. O Senhor estaria conosco, Ele está conosco. Promessa de Jesus. E a palavra de Deus se cumpre. Outro, tudo que fizemos ao nosso próximo volta para nós.
Então, nós temos que fazer o bem ao nosso próximo, que o Senhor Jesus mandou amar, perdoar, porque volta para nós com bênção. Como aquela menina, aquela criança, voltou bênção para a criança, para a menina. Né? De ver seu patrão, aquela família abençoada, né? Feliz, restaurada, curada. Deus se agrada de um coração grato, de um coração humilde, que reconhece que sem Deus nada somos e nada podemos fazer. Sem Deus nada somos, irmão, nada. Não podemos ficar nem alguns segundos sem respirar, que a gente não sobrevive. E Deus aqui nos dá o ar para respirar. Deus age na simplicidade, na verdade, na inteireza de coração. Deus age assim. Na simplicidade, irmão. Não precisa de sofisticação. Vê que o Eliseu só deu a palavra. Mergulhe 7 vezes. Porque Deus tinha revelado a Eliseu que para ele era 7 mergulhos. Mergulhe 7 vezes. E Deus também é o socorro bem presente. Quem é o nosso socorro? Será que é o comandante? É o rei? É alguém? Não, não, não. O nosso socorro vem do Senhor. Na hora da angústia e tribulação. É o nosso refúgio e fortaleza. Amém. E, para encerrar, irmãos, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Amém? Louvado seja Deus. Amém. A cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam da nossa vida. Então, Deus abençoe a todos, que o Senhor possa multiplicar todas as famílias de bênçãos semelhantes. Em nome de Jesus, abençoe o nosso pastor. Pastor, eu agradeço por esta maravilhosa oportunidade. E beijo e saudade para todos os irmãos. Que Deus abençoe todos. Eu amo todos vocês.